Esse vídeo não vai ter uma edição bonitinha, é pra ouvir, absorver e seguir a vida. Coloca o fone enquanto tá no ônibus, no Uber, no almoço, jogando ou fazendo qualquer coisa que não exija mais que 2 neurônios seu. A ideia aqui é passar informação e evangelizar, não ganhar o Oscar de efeitos especiais. É nóis, fica com o vídeo aí. Qualquer coisa, vê se você se inscreve, me ajuda, que eu tô começando agora e eu preciso do seu like e da sua inscrição. É muito comum ouvirmos por aí que Deus é misericordioso e perdoa todos os pecados. É sim, isso é verdade, mas existe um detalhe muito sério. Há pecado que, se persistirmos nele sem arrependimento, nos afastam completamente da presença de Deus e nos impedem de entrar no reino dos céus. Mas calma, o propósito desse vídeo não é te condenar ou colocar medo, mas sim trazer um alerta direto da palavra de Deus para a sua vida. A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, aqui é a voz da profecia e hoje eu quero compartilhar verdades que talvez você até já tenha ouvido, mas que poucos explicam de forma clara e profunda. E atenção, o último pecado dessa lista é o mais grave de todos. O primeiro pecado nada mais é do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente tem dúvidas e até medo de já ter cometido esse pecado, mas a verdade é, só o fato de você se preocupar com isso já mostra que não caiu nessa condenação, porque quem realmente blasfema contra o Espírito Santo já não sente dor, já não sente culpa, nem desespero de voltar para Deus. O coração dessa pessoa se torna duro, insensível e sem arrependimento algum. Foi isso que aconteceu com Satanás. Ele era um anjo de luz, chamado de estrela do amanhã, mas por causa do orgulho se rebelou contra Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, e hoje não existe arrependimento para ele, porque não há desejo de mudar. Jesus mesmo advertiu em Mateus 12, versículo 31 ao 32, todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, quando alguém atribui as obras de Deus ao diabo e ainda tenta convencer outros disso, está rejeitando deliberadamente o próprio Espírito Santo. Se você ainda sente tristeza pelo pecado e desejo pela mudança, isso é sinal de que o Espírito Santo ainda está falando no seu coração. Mas se você perdeu o temor, volte logo aos pés de Jesus, porque o caminho largo leva à perdição. Mateus, capítulo 7, versículos do 13 ao 14. Segundo pecado, a apostasia. Esse pecado é parecido com a blasfêmia, mas vai além. É o abandono consciente da fé. Apostasia significa se afastar, abandonar a verdade, se rebelar contra Deus. A Bíblia é clara em Hebreus, capítulo 10, versículo do 26 ao 27. Se continuarmos a pecar voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo. E em Hebreus, capítulo 6, versículo do 4 ao 6, vemos que aqueles que provaram da graça e do Espírito, mas decidem voltar atrás, não encontrarão mais a renovação para o arrependimento. Apostasia não é um deslize momentâneo, mas uma decisão consciente de abandonar a fé. O apóstolo Paulo já havia alertado que nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina, mas buscariam mestres que falassem apenas o que agrada a seus ouvidos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Mas a verdade de Deus não muda. Mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, a palavra do Senhor permanece a mesma. Mateus, capítulo 24, versículo 35. O terceiro pecado, recusar-se a perdoar. Jesus foi muito claro em Mateus, capítulo 6, versículo do 14 ao 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoastes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Ou seja, receber perdão de Deus está diretamente ligado a liberar perdão aos outros. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo do 21 ao 22. Isso significa: perdoe sempre, sem limites. Não perdoar é carregar uma prisão na alma. O perdão não justifica o erro do outro, mas liberta você mesmo. Assim como fomos perdoados por Cristo,
devemos também perdoar. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Você não deve tomar um copo de veneno esperando que a pessoa que te machucou morra. Isso é a falta de perdão nua e crua. Quarto pecado: brincar com o arrependimento. Esse talvez seja o mais perigoso de todos. E quando a pessoa usa a graça de Deus como desculpa para continuar pecando, Paulo já sabia que alguns tentariam distorcer a graça. Por isso escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. O verdadeiro arrependimento não é apenas pedir perdão, mas mudar de atitude. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade do Pai. Quem vive brincando com o arrependimento está na prática negando a Jesus. E a palavra é clara: se negarmos a Cristo aqui na terra, Ele também nos negará diante do Pai. Mateus, capítulo 10, versículo 33. Todos esses pecados se resumem em uma só raiz: a ausência de arrependimento verdadeiro. Mas a boa notícia é que enquanto há vida, ainda tem tempo de voltar para Deus. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não endureça o seu coração. Hoje ainda é dia de salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Se essa mensagem falou com você, curta, se inscreva, compartilhe com alguém que precisa ouvir e deixe nos comentários a sua sugestão de tema. Quem sabe uma ideia pode ser o próximo vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça na fé. Estamos juntos em Cristo.